Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É verdade, hoje temos um programa interessante, que eu acho que vão aprender muito. Eu já aprendi muito e ainda é um abre-olhos, é verdade, um abre-olhos. Eu já estou a aprender muito só por ter preparado o programa e por já conversar aqui em off um bocadinho com a nossa convidada. Hoje vamos falar sobre albinismo e vamos conhecer a Margarida Carneiro, ia dizer Cordeiro, mas não é Cordeiro, é Carneiro, que é presidente da Associação Canimambo, que apoia a integração das pessoas com albinismo em Moçambique. E se calhar, como eu perguntam, ok, mas integração porquê? Porquê? Dá que pensar, portanto, tem de ficar. Porquê é que é necessária integração? Cuidados especiais de saúde, sim, ok, mas porquê integração? Vai ficar Tem a de saber. ficar Se não sabe, vai ficar a saber. para assistir ao nosso programa, porque vamos ter então a oportunidade de esclarecer todas estas dúvidas e estas ideias. E depois, só para não nos esquecermos, não é? Das nossas redes sociais. Não se podem esquecer das nossas redes sociais, como assim, porque nós Cláudia? referimos assim muitas vezes. Facebook Conversa de Mulheres. Esta é a parte que eles Instagram. desligam o botão. Não. Estamos a falar. Não. Instagram conversa.mulheres. Muita informação relacionada ao nosso programa, as nossas convidadas. Siga as páginas, partilhe, dê a conhecer estes projetos. E através do YouTube, canal Curiacos TV, tem acesso a programas completos. E aliás, Cláudia, hoje que vamos falar com uma associação, sempre dizemos, não é, que quem quer, quem se identifica, apoie mais do que apoiar um projeto, que é super importante também, porque estamos a falar aqui da autonomia financeira de muitas das nossas convidadas, mas neste caso estamos a apoiar uma associação que é um projeto que ajuda várias pessoas. E agora vem aí a época do Natal, toda a gente se sente um bocadinho mais solidária, mas por isso nós sempre vamos tendo aqui estas associações para que possa realmente apoiar, conhecer e, se for como eu, que ficou aqui a conhecer um novo mundo, que vai conhecer hoje um novo mundo, então faça parte destas causas. Acho que é isso também que é importante. Exatamente. E fique desse lado para conhecer este projeto. E é agora, não é? É agora Então, que vamos ter um separador. separador e já voltamos. Vocês já viram que nós estamos sempre a falar, não é? Não é só quando vocês estão aí, é quando vocês estão aí, quando vocês não estão aí. Hoje não controlamos bem o tempo. Hoje foi aqui, passou-se as mãos fora. Não sei. Bem, é porque temos muito, é porque estávamos a reparar que a nossa convidada tem aqui muitas coisas para dizermos e estávamos a ver se era preciso dizermos já tudo ou se não. Cláudia, o que é que tu achas? Então, vamos dar as boas-vindas à Margarida Carneiro. Também estás com... Culpa dela. Carneiro é a nossa convidada de hoje, fundadora e presidente da ONG Canimambo, Associação de Apoio ao Albinismo. E agora, não sei, Rui. É mãe, é socióloga de formação, dedica-se a esta causa do albinismo, numa lá está, em particular em Moçambique, há mais de uma década. Já tem uma equipa de voluntários, não é, que trabalham para conseguir prestar esta assistência e promover a dignidade, é isto que estamos mesmo a falar, a mais de 400 pessoas com albinismo. 100% voluntária na Canimambo, trabalha para uma empresa de transporte. Já vamos conhecer este lado também. Esta mulher... É a mulher que está tudo em compactado. Exatamente, seja muito bem-vinda. Prazer. Obrigada pelo convite, em nome de todos que trabalham para esta causa e em nome de todas as pessoas que, no fundo, recebem este apoio, porque, no fundo, este é um momento de divulgação. Sim. Em prol daquilo que elas merecem, que nós consideramos que deve ser justo, e este é um espaço, e nós agradecemos a vossa sinergia e o vosso convite. Temos que fazer chegar isto a muitas pessoas. Não temos, pode haver. Eu considero-me uma pessoa informada, não uma pessoa que sabe tudo, mas uma pessoa informada, e eu não fazia ideia de tudo. Exatamente, e por isso é que estes momentos são tão importantes. É chegar cada vez a mais gente, porque basta conhecer para percebemos que existe uma outra realidade que desconhecíamos até à data, em pleno século XXI e num planeta tão grande como o nosso. Exatamente, como é que acontecem estas coisas. Margarida, antes de sabermos aqui sobre a associação e sobre o albinismo, como é que isto é, gostávamos de conhecer um bocadinho a Margarida. Aqui, vamos lá dizer, o seu percurso até chegar aqui à associação. Pronto, portanto, de acordo com aquilo que vocês introduziram, em primeiro sou mãe, como é lógico. Tenho uma filha com 8 anos que já me começa a acompanhar nestas lides.
Ainda não foi a Moçambique, mas um dia irá. Desde pequenina, Desde a acompanhar, pequenina é que se torce e depois o pepino, fica não lá é? preparada para continuar. Exatamente, é verdade, é verdade. Então, Ficamos muito contentes. Hoje estamos aqui então a falar com esta associação que apoia pessoas com albinismo e estamos aqui a conhecer a Margarida Carneiro. Estamos aqui a saber que já coloca a sua filha também a fazer estas coisas. sim, acho muito bem. É verdade. E se calhar esta é uma excelente ideia para o Natal dos seus filhos. E incentivar também os jovens, as crianças, logo cedo, a ajudarem estas causas, a dar conhecimento, porque são eles que são o futuro. É verdade. E se nós não consciencializarmos as Logo. futuras gerações hoje, não é? Não vamos ter gerações. É de acordo, a pensar nisso. Margarida? Totalmente. 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 Portanto, a É uma filha. menina de 8 aninhos. 8 aninhos que já sabe quando é que está a trabalhar para as pessoas que precisam de apoio. Sim. E depois, no fundo, é lembrar-me da minha formação académica inicial. Portanto, sou de Sociologia, trabalhei na área de Sociologia, mas entretanto depois a minha vida mudou e Sim. comecei a trabalhar na área dos transportes públicos, que é uma área que eu gosto muito e com a qual me identifico também, porque eu estou sempre associada e procuro estar sempre a desafiar-me em áreas que gosto. Portanto, a Margarida é um bocadinho isto, se pode dizer. E a Margarida, a sociologia surge já como na sua vida? Socióloga não é uma coisa que um miúdo diga: eu quando crescer quero ser sociólogo. É uma excelente pergunta. Eu fiz-me essa pergunta durante o meu percurso da adolescência e eu acho que a resposta está, e isto também vai levar um bocadinho à educação que nós damos aos nossos filhos, que é, não sei se vocês se recordam daquela grande manifestação que houve quando houve o genocídio em Timor. Sim. Da Marcha das Velas. Sim. E eu lembro-me do impacto que aquilo teve na sociedade portuguesa, que eram lençóis brancos às janelas, foi Lisboa toda para a rua. E eu lembro-me que o meu pai me disse: nós vamos participar nisto, porque nós temos, se nós formos muitos, todos nós temos um impacto e criamos um impacto. E é isso que as pessoas hoje às vezes parece que vivem só a sua vida sem noção deste impacto que a sua gotinha pode fazer um oceano. Exatamente. E o que eu costumo dizer é que é um problema que nós vemos hoje na sociedade atual, no mundo atual, transversal a qualquer continente, é a ausência de humanidade, que é uma palavra que tem sido muito falada ultimamente, sobretudo nestes últimos dias, que é desenvolver a humanidade. E se nós não trabalhamos a humanidade desde pequeninos, não é? Quando chegamos a adultos somos muito frios. E achamos que só somos espectadores da ausência de humanidade nos outros e não nos olhamos e não refletimos. E se nós incutirmos esse termo de nos identificarmos e pensarmos: porque é que eu não posso fazer nada? E portanto, a partir daí, nasceu, desde esse momento que foi muito impactante. Que idade é que tinha nessa altura? Boa questão, não me lembro, eu era muito pequenina. Era pequenina? Era pequenina. Fui e lembro-me de ter noção do impacto, porque depois segui as notícias e vi que aquilo criou, de facto, a nível internacional, uma pressão muito, muito importante que determinou a situação política. E eu disse: podíamos ser um grãozinho de areia. E é muito interessante estudar estes fenómenos, estudar o coletivo, estudar a forma como o impacto do coletivo tem na sociedade e na construção do futuro. E foi isso que pensou: eu agora quero perceber isto. Exatamente. E foi aí que nasceu a vontade e a curiosidade de perceber o que é que acontece quando os humanos se juntam. E porquê é que os humanos não se juntam. E como é que descobriu que sociologia era a resposta para isso? Porque, sou um bocadinho curiosa, digamos, e de certo modo comecei a procurar, vi que não havia grandes saídas profissionais, mas pensei: eu não vou estar a restringir numa coisa que eu quero fazer e que eu quero aprender, não é? Porque eu ia dizer isto: sociologia é aquilo que é sobretudo, mas na realidade parece que não tem assim nada prático que se faz, não é? Pronto, e lá está, e a Canimambo é de facto a prova de que podemos pegar num problema social e trabalhá-lo de modo científico com vista a resultados práticos e de futuro, que tenham a longo prazo, não é? Eu costumo dizer que o objetivo da Canimambo é extinguir-se, porque a nossa maior satisfação é um dia dizermos assim: já não somos precisos. Nós não queremos trabalhar nisto a nossa vida inteira. Isso é muito engraçado. Pronto. O nosso maior objetivo é acabarmos. terminar. É acabarmos, porque significa que de algum modo chegamos a pessoas, conseguimos apoios, conseguimos
de algum modo, alicerçar a mudança nas bases sociais, nas escolas, nos pais, nos colegas. E a sociedade é assim, não é? Transforma-se muito lentamente, mas transforma-se. E nós somos essa parte dessa alavanca. Queremos ser essa alavanca. Então conte-nos, vai estudar, vou voltar aqui para trás para conseguirmos entender, vai estudar Sociologia, não é? Vou estudar Sociologia, O pai não lhe disse, mas isso não vai dar para nada. Claro que sim, claro que sim. Pois é, claro porque os sim. pais dizem sempre essas coisas, não é? Claro que sim, mas se é aquilo que tu gostas e é aquilo que tu acreditas, força. Então e o que é que se estuda em Sociologia? Em Sociologia estuda-se, no fundo, como é que o indivíduo age em sociedade, não é? E age com os outros. Que sinergias é que cria? Sabe que eu tive Sociologia na escola, mas sabe o que é que eu dei? Diga. História. Ok. Até hoje não fiquei... Sim, é verdade. A minha Sociologia, na realidade, o exame grande, sobretudo... Era sobre História. Foi um exame de História em que eu estudei um livro do José Hermano Saraiva e ficou. Ok. Portanto, é estranho, não Pronto, é? Pronto. Portanto, está a ver a noção que eu tenho de Sociologia. Estou. Embora, contudo, a história seja história, muito claro, importante, faz parte, não é? Porque nós temos de analisar como é que eram os movimentos sociais e as organizações e... Não é? Mas não era bem, aquilo foi mesmo história pura e dura. Ok, pronto. História de carnaval, basicamente. Pronto. Não vou questionar, embora eu acho que muito para bem. agarrar alguém que tenha curiosidade na Sociologia, a história seja necessária, mas não seja o foco principal. Pois, mas pronto. Mas pronto. E se um professor de Sociologia que havia na escola, que era muito giro, mas que eu não tinha Sociologia, eu era de Matemática, portanto eu não tinha Sociologia. Só foi os meus contactos com a Sociologia. Então o que é que se aprende em Sociologia? A Sociologia é basicamente, portanto, analisar como é que um determinado grupo se comporta, a interação desse grupo, procurar as sinergias e as ausências de sinergias, trabalhar a dinâmica da psicologia social desse grupo. Em determinados contextos, estamos a falar na área da educação, estamos a falar na área das organizações, estamos a falar em qualquer área de vida social, a Sociologia tem, com certeza, o seu foco e a sua análise. E depois, naturalmente, as suas sugestões de melhoria. Mas, no fundo, eu diria que a Sociologia é um observatório excelente para analisar as dinâmicas dos indivíduos uns com os outros. Não é? Porque nós, quer queiramos, quer não, por mais que nós tenhamos a nossa máscara social, nós libertamos essas duas componentes, tanto a individual como a máscara social que temos. E muitas vezes elas entram em conflito. Não é? Nós não conseguimos ter, ao longo de um dia, muito menos com diferentes pessoas com quem nós trabalhamos, ou na família. É como se fôssemos quase diferentes pessoas, não é? Exatamente, e estamos constantemente em adaptação com quem estamos a interagir. E é sobre isso que gosta de estudar e de saber. É porque é super desafiante, e depois lá está, a sociedade não é estanque. Há eventos, há personalidades, há momentos históricos, que nós estamos sempre, veja a pandemia. A pandemia é um campo excelente para a Sociologia, não é? Porque os indivíduos foram retirados do seu seio social e resolveram viver como se fosse num jardim zoológico. E agora? Temos de nos adaptar super rápido, temos de continuar a trabalhar e a ganhar dinheiro. Temos de nos adaptar às tecnologias, para quem não tinha hipótese, teve de se adaptar. Portanto, e aqui que nós vemos que estes catalisadores só mostra que o ser humano Sempre pensei na pandemia excelente. como muitas pessoas podiam lucrar com a pandemia de várias maneiras diferentes e todas aquelas teorias da conspiração ou não vou entrar por aí. Exato. Não é essa a ideia, mas explicar que pode ter sido por isto, pode ter sido por aquilo. Claramente, nunca pensei que algum iluminado podia ter tentado fazer um estudo sociológico. Eu, por acaso, ainda não vi se houve, mas eu espero que haja. Eu espero que haja ou que venha a surgir. Porque Já pensou. Porque não foi, todos nós nos reinventamos. Sim, completamente. E mesmo a nossa relação com os nossos pais, como podíamos estar com eles, e que eles não sabiam mexer num WhatsApp e não sabiam mexer num... Não é? Nós tivemos de nos reinventar e tivemos num timing excelente de adaptação. A mim, se me dissessem que eu funcionou. ia ficar fechada em casa, não sei quantos dias é que eu fiquei o máximo assim seguido mesmo sem quase ver a luz do dia. A luz do dia eu via, mas eu dizia, não, isso é mentira, isso nunca vai acontecer na minha vida. Exatamente. Nem que seja eu vou ali abaixo, mas... Agora parece que nem aconteceu. Agora Tal e qual, já voltámos à nossa normalidade, não é? Agora parece que foi assim, porque é que eu fiz tanto drama? É o que eu estou a pensar sempre. Agora dávamos de jeito uns diazinhos.
Uma semi-pandemia. Sim. Então agora se fosse nada... Não, eu nem... Não, pandemia não. Depois daquilo... Não. Deixa estar. Porque- O normal. Exato, normal. normal. Então, sai-se do curso e faz o Sim, quê? Se sai-se agora do não há curso. saídas... Exatamente, sai-se mas para o- trabalhei na área da sociologia, tive o prazer de trabalhar com integração social de crianças vulneráveis, portanto crianças em risco. Numa associação também? Trabalhei para uma junta de freguesia em Lisboa, Ok. portanto numa zona considerada de risco. Que é tipo, por exemplo, ainda há alguns empreguesitos, algumas saídas para fazer aquilo que se gosta. Mas pronto, mas infelizmente, e aqui é este problema da sociologia ainda, penso eu, já estou muito fora do circuito, mas acredito que ainda seja o problema, que é as faltas de condições, não é? Portanto, não existem contratos, não existem perspectivas de carreira, não existem, portanto, e a certa altura, quando eu comecei a perceber essa dinâmica e percebi que, no fundo, o meu trabalho os objetivos estavam a ser atingidos estava com uma equipa excelente também na altura, em que conseguimos, do nosso universo, que eram aproximadamente 100 crianças, basicamente andavam na rua e não iam à escola, e nós conseguimos criar um nicho de crianças que ponderaram e que hoje, felizmente, já são adultos, já têm filhos, conseguiram cumprir a escolaridade obrigatória, outros conseguiram ir por escolaridade profissional e saltaram da fronteira fora e estão espalhados pelo mundo. Portanto, e esses casos de sucesso, a certa altura, lá está. A minha presença aqui já não é assim tão necessária. E resolvi dizer, vou pensar agora na minha vida, egoisticamente falando, numas condições mais realistas e apostei na área dos transportes, que é uma área que eu gosto muito, a área do transporte público. Eu acho isto extraordinário, porque já fez isto. O porquê? Exato. Porquê? Porque, repare, Fascina. Tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas. É muito cativante e um desafio tremendo convencer as pessoas a deixarem o carro, a andarem em grupo. Eu costumo dizer que, biologicamente, é sempre mais seguro andarmos em grupo. Sim. Pronto. E o transporte público, de facto, é prático. E sempre que nós vamos lá para fora, ou por uma situação, nós vemos que as pessoas usam o transporte público. É uma questão de mentalidade. Somos um bocadinho... É uma questão de mentalidade. Mas eu tenho que lhe confessar, eu já não uso há muito tempo e às vezes fica... Pronto. E é esse que é muito interessante. Temos que pensar que eu agora, da minha casa aqui, que é um percurso que se faz de 10, 15 minutos de carro, se eu viesse de transporte, eu se calhar demoraria quase 1 hora pelo facto de não haver nada direto. Se calhar eu acho que eu teria que apanhar 2 ou 3 autocarros para chegar aqui. A logística toda. Mas por isso também lá está. Mas isso também eu digo muito pela experiência que tenho nesta área. Portanto, eu já estou a trabalhar aqui há 15 anos, nesta área. Que é o seu trabalho? O meu trabalho, no fundo, tem mais a ver com a parte logística. Não tem nada a ver com a sociologia. Não faz nada da parte da sociologia. Não faço parte nada da sociologia. Mas eu diria que muitas vezes o transporte público também não melhora porque as pessoas não comunicam. Não é? Acho. As pessoas, bom, eu estou a falar a partir da minha empresa, que nem sequer sei se tenho autorização para poder falar sobre isso. Não falo qual é esse. Não interessa. Pronto, mas a questão é, as pessoas criticam. Criticar é fácil. Sugerir melhorias e como é que se podem fazer essas melhorias, não é? Porque há uma visão do terreno que o passageiro tem, que muitas vezes a empresa lá, na construção... Não tem. Não tem. Portanto, eu acho que falta aqui uma comunicação construtiva e positiva entre o cliente do transporte público e a própria empresa. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de andar de comboio de metro. Também eu. Pronto. Autocarro. Eu sempre tive aquela questão, é bom para dormir. Bem, todos eram bons para dormir, que era o que eu mais gostava de fazer nos transportes públicos. 1 metro na curva. Mas o autocarro, quando era mais nova, enjoava um bocado. Portanto, tinha aquela questão de ficar um bocadinho mal disposta. É como andar no banco de trás do carro, não é? Há quem fique mal. E eu era essa pessoa, então o autocarro para mim não era. Mas eu andei imenso de transportes públicos. Sim, também, desde pequenina. Sim. E portanto. 2 horas para cada lado. Exatamente, 2 horas, sim, exatamente. E eu aproveito essas horas para um momento de relaxo. Eu dormi. Sim. É um momento de zen. Quando eu tive o carro foi o que eu senti, agora vou dormir menos.
como é que eu vou resolver isso porque não dá para dormir no carro? Mas é mais rápido, Não era. não era? Eu, quando comecei a usar o carro, eu trabalhava em Lisboa, quando comprei o carro. Porquê é que eu precisava do carro? Porque eu fiz uma formação extra à noite, eu vinha muito à noite e já não era muito seguro. Eu morava, tinha que apanhar muitos transportes, era o comboio, o metro, o autocarro, mais outro autocarro. Pronto, era muito tempo, já não era seguro, então aí eu tinha que levar o carro. Só que para ir de manhã para Lisboa, de onde eu morava, eu demorava quase mais do que ir de transportes. Pois. Porque de manhã há mais transportes, não é? Quando é aquela hora... Exatamente. Eu não sei como é que os transportes estão agora, mas antes havia muitos transportes Sem e aquilo a partir do momento que... Agora moro noutro sítio. Agora moro noutro sítio e vou para outro sítio, é diferente. Mas era assim. E então como é que surge aqui a Canimambo neste percurso? A Canimambo surge num momento de lazer, portanto eu estava de férias, resolvi ir a Moçambique. E eu normalmente, regra geral, fujo dos circuitos turísticos. Portanto, fui a Moçambique a primeira vez, criei o meu itinerário para o interior de Moçambique. Portanto, queria fugir muito ali à zona das... Sozinha? Fui com a minha irmã. Era para ir sozinha, a certa altura disse à minha irmã... Duas mulheres. Ora. Disse à minha irmã, o que é que tu estás a pensar fazer nas férias? E ela disse, não sei, se não estou. Então vais comigo. Vamos fazer a viagem de irmãs. Diga? Que sítios é que são esses? Cidades, aldeias, não sei. Portanto, estamos a falar da capital, que Maputo, cidade... E esse era onde não estava a tentar não ir? Não exatamente. Não queria ir para aí, não queria ir visitar, queria só passar, só para ver, só para ter uma fotografia na minha cabeça do que era Maputo. Queria passar pela beira só para lá estar para ter uma fotografia, mas queria ir para o interior, onde eu acho que estão. Como é que eu ia dizer? Onde está o verdadeiro... onde está a essência da cultura, as raízes, onde são as pessoas. Sim. E de facto há um contraste gigantesco. Fui para o interior, portanto fui para a Gorongosa. Portanto ia fazer aquele sonho de vida que era fazer o safari. Sim. Ver os leões, os elefantes, estado selvagem. E ainda por cima ali são mesmo em estado selvagem, não é como no Kruger. Não é? O Kruger é, como costuma dizer, os animais sabem a que horas é que lhes vamos tirar fotografias. Sim. Na Gorongosa é diferente. Nós temos mesmo de ir à procura de animais que não gostam de humanos, porque eles têm uma vivência traumática por causa da guerra civil em Moçambique e os elefantes, sobretudo, são traumatizados e, portanto, toda aquela aproximação... E era lá que queria fazer o safari. Era lá. Olha, é uma pessoa bem diferente de mim. Eu já acho que o Kruger já é um nível, já que não... Pronto, e portanto foi para aí que eu fui. E nas minhas pesquisas, que eu gosto muito de investigar e pesquisar, eu comecei a minha investigação e a pesquisa sobre o país e sobre a zona para onde eu ia especificamente 6 meses antes. Eu começo a perceber que existem, porque aquilo na zona rural, a pobreza é numa dimensão que nós não temos noção. Nós temos noção por uma fotografia de um documentário, mas nunca temos a noção real. E eu comecei a perceber que ele levava uma mochilinha às costas, portanto, e disse assim, e descobri 2 irmãos, o Dertan e a Mila. Ele tinha na altura 5 anos, ela tinha 2 aninhos, penso eu, não tinha mais que isso. E eu entrei em contato com o diretor diretor de marketing do Parque Nacional da Gorongosa, porque eu precisava ter acesso a essa aldeia. Como é lógico, eu não ia alugar um jeep para meter no meio de comunidades que eu não fazia a mínima ideia como é que aquilo poderia correr, não é? E mesmo porque precisamos de algum apoio. De um modo antropologicamente falando, de um interlocutor que nos faça a introdução na comunidade. Estamos a falar de comunidades muito pequeninas, em que é preciso a abordagem ao Não são habituados a receber pessoas de fora, não é? Exato. Portanto, há toda esta necessidade antropológica de inclusão do estranho que vai entrar ali, não é? Pronto, e de facto, neste caso, o diretor na altura era o Vasco Calante, impecável. Portanto, tirando o circuito turístico que eu fiz com a minha irmã, levámos protetores solares na mochila. Porque eu percebi que, de facto, pelas fotografias do Dertan e da Mila, que haviam muitas feridas na pele. O Dertan e a Mila são albinos? São. Portanto, isto está em 2008. Fui lá,
e foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na vida. Portanto, o Derten e a Mila faziam parte dessa aldeia pequenina. Faziam parte dessa Sim. comunidade, exatamente. E o que é que, quando eu estou a ler a história, quando eu começo a falar com o diretor e com o antropólogo do Parque Nacional, portanto, eu venho a saber que o Derten foi uma criança que viveu até aos 5 anos dentro de casa, nunca saiu de casa. Porquê? Porque os pais tinham medo, não é? Tinham medo de o mostrar à comunidade, e porque não sabiam, para já não conseguiam explicar o que é que o filho era, o que é que o filho tinha, porque não lhes passava pela cabeça o que é que o filho tinha, é o que é que o filho era. E depois, todo este percurso de integração social do miúdo foi um verdadeiro pesadelo, porque ele estava literalmente dentro de casa. Estava fechado, não é? Exatamente. Porque, agora se calhar para contextualizarmos as pessoas, qual é a questão do albinismo? Já conhecia esta questão do albinismo em África? Não conhecia. Eu comecei a perceber que havia ali certos casos, mas porque é que eles não estavam, porque é que eles não eram, não é? Porque eu estava com aquela mentalidade europeia. Sim, porque é que eles não são apoiados a nível de saúde, não é? Eu já nem ia por aí. Porque é que esta criança não sai de casa, não é? Pronto, entretanto, quando estou lá, começo a falar com as equipas de enfermeiros, com as equipas, para perceber o que é que se passou. E então começo a entender que a equipa de enfermeiros detecta ao início que há, pelas visitas que eles fazem regulares ao centro, às comunidades, começam a perceber que, pelo que a mãe diz, quando a mãe diz preciso disto, preciso daquilo, ele começa a ver pelo seu rastreio, começa a perceber que há ali mais uma criança, que ela nunca fala nele, mas que está a pedir coisas para ele. E então um dia vai à casa. E eles nem identificam como tendo aquela criança. Exatamente. Eles nem dizem que têm uma criança. grávida. A mulher teve grávida, teve o bebê. Portanto, nós estamos Depois numa dizem outra... o quê? Que eles morreram? Como é que é esquecido, não é? Exatamente. É um bocado. Exatamente. Sim. Pronto, mas Tudo porque nasce albino, portanto são aquelas pessoas que não têm cor nenhuma, não têm pigmento, não é? Que são Os pais brancas, não brancas, aceitam, como é brancas, que eles brancas, acham brancas. que vão ser aceitos Sim. pelos restantes. Sim, claro. pronto. E, portanto, depois o enfermeiro percebe que, de facto, existe uma criança albina, ou com albinismo, e faz aquele trabalho que eu acho que é o milagre da sociedade, não é? Que é explicar à mãe que o filho só tem de ser protegido do sol. Porque o miúdo é igual a todos os outros, tem a mesma capacidade que os outros e que deveria estar a preparar-se para ir para a escola e estar integrado na sociedade. Portanto, na igreja, ter amiguinhos. Sim, fazer Pronto, o que for o exatamente. habitual daquela família. Exatamente. E, entretanto, como nasce mais uma filha albina, com albinismo, a situação problematiza-se, não é? Não vamos perpetuar isto para outra criança. E, portanto, aí a equipa de enfermagem do Parque Nacional da Gorongosa Também. foi E isso é muito extremamente normal. eficaz. Isso é muito normal, nascer uma criança e depois nascer outra também. É, porque é uma questão, é como É genético. É genético. É genético. E então estamos aqui a falar com a Margarida Carneiro, precisamos fazer aqui uma pequenina pausa, não é? Para respirarmos. E estamos a falar desta problemática, porque acaba por ser uma problemática, não é? Do albinismo aqui em África, não é? Onde todas as pessoas, ou a 90 e tal % das pessoas têm pele escura, não é? Sim. E nasce aqui uma criança que, além de não é só clarinha, não é só café Mas com leite. O medo faz, não é? Sim. Porque não procuram saber o porquê, o ajudar, não é? É o esconder, é o medo de o que é que poderá, o poderão fazer àquela criança. Muito Isso é bem. assustador. Muito bem. E o que é que são as crenças que as pessoas têm? O que é que foi apanhando durante este tempo como sendo as crenças? Pronto, então foi assim. Depois eu volto para Lisboa, reúno os amigos e digo, acho que temos de fazer qualquer coisa. Eu não consigo ir lá, dar um apoio pontual e vir-me embora e ficar descansada porque dei um apoio pontual. Porque, de facto, o protetor... Deu uns protetores. Exatamente, porque, de facto, o protetor... E as feridas da pele, do sol, eram tremendas, eram horríveis. Porque depois lá está, também são pais que não estão habituados a ter... Não são escaldões, são feridas. São feridas. Sim, porque são feridas que depois se transformam em câncer de pele. São pessoas que têm peles que não estão habituadas a necessitar daquela proteção. Não têm proteção nenhuma para os raios ultravioleta. Não têm. Mas a pele de quem tem albinismo não tem, mas os pais não sabem o que é precisar desta proteção de pele, porque E repare, eles não precisam, não é? E repare, eu fui conhecer uma dinâmica
que é aquela família não tem dinheiro, aquela família vive da agricultura. Pois. Protetor solar também. Mas não põem, se calhar achas que lá no meio do não sei Ah, quê. Nem nunca sim. viram, nem nunca viram o protetor solar. É nem- uma coisa, sim. Pronto. E portanto eu depois faço um levantamento, começo a tentar perceber e a primeira coisa que eu percebo quando estou a falar com as pessoas, quando chego a Lisboa, e estou a tentar arranjar vários interlocutores em Moçambique para perceber a Qual é que é a dimensão. dimensão disto? Eu percebi que havia ali uma capa. Ou seja, percebi que era um assunto que não há perguntas, não se toca. E eu disse, são estes assuntos que eu gosto. São estes assuntos que eu gosto. E de facto, depois, e até por acaso é engraçado que eu vou falar sobre isto, conheci um jornalista que também gostava de levantar o véu, Apimentar a vida. apimentar a vida. E felizmente tive a sorte de o conhecer e falámos durante muito tempo. Ele conseguiu reunir vários casos, sobretudo em 2012, que foi o pico dos assassinatos. Assassinatos. Sim. Meus amigos, estamos a falar de assassinatos agora. Enquanto vemos... Isto para falar sobre a questão das crianças, para chegar ao ponto das crianças. E começamos a perceber que há de facto tudo aponta para que os assassinatos sejam sobretudo crianças. Assassinatos de pessoas com albinismo. Exatamente, exatamente. Porquê? E agora entra naquela parte que nós temos alguma cautela porque o tema cria tanto horror e fere tanta suscetibilidade, porque nós começamos a perceber, e existe um trabalho atualmente feito pelo Dr. Mateus Chabai, e atenção que isto é a nível África, em que a crença de que o albinismo está relacionado com o sobrenatural e que esse sobrenatural garante riqueza, se nós o tivermos um bocado. Quanto mais nova for a pessoa com albinismo, mais poderoso é aquele amuleto. Portanto, eles matam para ser um amuleto? Sim. Para dar sorte na pesca, na mina, nos negócios. Portanto, começamos a perceber isso e a partir daí eu digo, isto está muito acima das minhas capacidades. Quem sou eu? Então resolvo pedir ajuda a um amigo e fizemos uma carta para as Nações Unidas a compilar os casos que esse jornalista deu fundamento e fizemos um relatório bastante gráfico, porque tínhamos fotografias, e aquilo mexeu, aquilo agitou as águas. E a partir daí, felizmente, começam, quem de direito, tanto o governo como as Nações Unidas, o governo moçambicano, começa a estar em alerta. Começa a perceber que não se falava, não existia. Porque, de facto, muita gente não tinha consciência, e estou a falar muita gente. Eu não tinha consciência, eu nunca ouvi falar de tal coisa. Lá está, sei que é um albino, mas não sei, nunca ouvi falar que isso aconteceu. Pronto, e a partir daí começa, e foi quando dissemos, vamos ter de fazer isto, porque nós já a nível informal trabalhávamos muito a partir de uma organização não governamental, que era a Memória Exigentes, que era de Coimbra. Éramos um projeto, portanto, que nos alavancava, digamos aqui, a forma de levar protetores solares, porque tudo isto é uma dinâmica muito burocrática e administrativa. E eu trabalhava, não é? Portanto, eu não podia estar só eu, e comecei a chamar amigos que naturalmente já eram voluntários, que já me estavam a ajudar. Porque ajudavam e iam lá levando os protetores solares, era o que faziam ao princípio. Exatamente, era uma rede de contactos, no fundo, que se foi criando, que era, olha, eu conheço X que vai a Maputo. Eu vai, então olha, podes-me levar protetores, porque depois faço a ponte daqui para lá. Sim. Pronto. E portanto começou a partir daí. Depois havia os amigos aqui que, olha, este ano sobrou-me protetor solar da praia. Queres levar? Eu quero levar, não é? Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos rigorosamente nada, qualquer coisinha dava. Sim, é melhor do que nada. Exatamente. Pronto, e a partir daí, a certa altura, sentámos-nos e dissemos, vamos fazer disto uma coisa mais de compromisso, não é? Então surgiu a associação. E então surge a Associação Canimambo. Quer dizer o quê, Canimambo? Quer dizer obrigada. Ok, Canimambo. Quer dizer obrigada, porque no fundo nós não somos nada se não houver a quem nós tivermos a agradecer.
Porque no fundo é este movimento do obrigada, não é? Que gera mudanças do lado de lá. E se há coisa que nós gostamos de fazer é dizer obrigada. Porque ouviu, porque prestou atenção e porque está a ajudar-nos a Fazer diferença. Exatamente. Então, exatamente. hoje em dia, o que é isto? O que é feito com estas pessoas? O que é feito a com estas associação faz? pessoas? Então, a Exatamente. associação começa aqui com esta ajuda dos protetores solares. Estas duas crianças, não é? Sim. A certa altura aconteceu aquela coisa que nós nunca estamos à espera, que é, de repente eu comecei a falar disto com as pessoas começaram a dar protetores solares, e eu a certa altura tinha em casa mais protetores solares do que crianças que podia ter protetores solares para 2 anos garantido. Tipo, já tinha 100 protetores solares em casa. Eu disse, eu não vou deitar isto fora. Pois, vou ter que, de certeza que E não há vou mais dizer crianças. exatamente, e não vou dizer que não vou receber. Portanto, está aqui a nascer uma espécie de problema. Sim. E então o que é que eu comecei a fazer? Com aquelas pessoas que eu criei amizade e confiança em Moçambique, nessa minha viagem, comecei a dizer, vamos à procura. Vamos à procura de quem precisa, vamos à procura de pessoas e crianças. O foco era sobretudo crianças. Vamos à procura de crianças com albinismo. E fomos encontrando. Fomos criando parcerias, fomos trabalhando, porque nós trabalhamos sobretudo com entidades lá, ou seja, outras ONGs, trabalhamos mesmo com uma entidade institucional. Portanto, que é isso que nos garante a folga de conforto, de segurança naquilo que nós estamos a receber, que vai ser entregue e distribuído com follow-ups, reports, portanto, essa situação toda de controle que nós temos de dar o feedback a quem nos dá as coisas, não é? Temos de dar essa garantia que a coisa funciona. Estamos aqui a ver já algumas... Portanto, isto foi a viagem onde eu conheci o Derton e a Mila está ao colo e consegue ver as feridas da pequenita, não é? Pronto. E o Derton... Lá está, é muito diferente de toda a gente, que ali até é bastante escura. Exatamente, isto é em 2014, isto é um grupo que nós apoiávamos no Norte, que entretanto com a situação... Mas os cabelinhos deles são escuros. Ora, e porquê? Porque lá está, como existe discriminação e as mães querem minimizar o impacto da diferença, pitam-lhes o cabelo. Okay. Esta é a Mila e o Derton, numa das entregas dos protetores solares que nós enviávamos, e dos panamás e das camisas. Pois, precisam aqui de muita... Pronto, e ali está a enfermeira do parque, que fazia este cheque, a regra rotineiramente, a mãe. Isto são as nossas missões em Maputo, com a doutora Mundo Faria e com a doutora Ana Paula Fonseca. São as nossas missões de oftalmologia, que foi a primeira vez que fizemos. Porque eles também têm aqui a questão da visão, não é? Têm, eles vêm pessimamente. Têm muita dificuldade e têm os olhos também muito claros. Têm muito claros, têm astigmatismo, têm uma série de doenças oftalmológicas combinadas que faz com que eles, a partir dos 5 anos, não consigam ver. Não conseguem ler. Têm uma dificuldade enorme. Cá está. Isto foi exatamente, é muito engraçada a abordagem com uma criança com albinismo. Porque quando nós vamos a estes sítios, quando nós vamos à África, os miúdos vêm todos ter connosco. Sim. A criança com albinismo é completamente o oposto, não vem. Sim. Fica muito desconfiada, Sim. tem medo. Claro. E então quando... Está habituado. Portanto, aqui estamos a ver um sítio onde são quase só crianças albinas. Sim. Isto é um centro em Maputo, com quem nós colaboramos, que é o Centro das Mercês, que é gerido por uma entidade, por uma instituição espanhola, que faz um trabalho notável. E que trabalha muito a inclusão. Portanto, ali tem um sítio onde têm apoio a psicologia, têm trabalhos que desenvolvem para poderem ter uma forma de cana de pesca, tem aulas de costura, tem aulas de informática, pronto, e portanto... E depois temos mais, assim como a mãe da Bernadette, que tem imenso orgulho em ter uma filha com albinismo. É especial. Porque estes são os nossos targets, não é? São os pais terem orgulho, assim como eu tenho orgulho na minha filha, e eles pegarem neles ao colo. Claro. E terem orgulho. E isto é o nosso objetivo, são estas crianças poderem, de facto, estar com um sorriso na cara, não é? Claro, são crianças. Porque, exatamente. E, portanto, é ver estas sinergias nas consultas, os médicos que não têm medo de tocar numa criança com albinismo,
porque existe um hábito cultural em Moçambique, que é quando um albino passa por nós, cuspimos, que é para afastar o azar. E portanto, Eu fico chocada. Pois é, isto é muito difícil de ouvir. Eu sei que estamos aqui a entrar na época do Natal, mas o objetivo é fazer ver que pode ajudar, não é? Exatamente. E de facto aqui são situações, e depois lá está, temos as nossas crianças, porque nós também temos voluntários, crianças, que vão fazer apresentações nas escolas. Como que aqui a formar, não é? E a mostrar. Exatamente. E que não aconteceu nenhum azar por tocarem numa criança albina, que está tudo bem. Exatamente. E portanto aqui lá está. É uma mãe que, não é? Uma mãe como nós, que está numa consulta normal de um filho que, por acaso, neste caso é dermatologia, porque isto é no âmbito da missão de dermatologia, com médicos portugueses. Porque lá está, eles precisam deste cuidado especial, não é? Isto foi este ano quando fizemos um mural, em que fizemos um mural em Maputo, numa rua muito conhecida, em que, porquê esconder o albinismo quando o albinismo é só mais um problema de saúde, que todos os outros têm. Sim. E há que mostrar que somos e que devemos triunfar na diferença. E foi esse o lema que nós criámos este ano e tivemos a boa vontade do artista Coan, que é um extraordinário artista moçambicano, que ofereceu o seu tempo, que foi muito... e que é muito importante que haja aqui personalidades, pessoas que são reconhecidas a apoiarem estas causas, não é? Claro, porque são pivôs de mudança e de mentalidade e, portanto... que gera um impacto, não é? Na mudança da opinião. Portanto, a associação, o que é que faz? Pega nestas crianças, faz esta formação? Portanto, o que é que nós fazemos? Nós, quando decidimos que temos um parceiro de confiança, portanto, que vai receber os protetores, os cicatrizantes, os hidratantes, porque há aqui um cestinho básico que temos de garantir, que às vezes é muito complicado, porque são todos artigos de dermocosmética caros. Sim. Porque eles também não podem ter um protetor solar de fator 15, tem de ser um fator sempre 50 mais. Claro. E, portanto, quando nós temos aqui esta relação de confiança com o parceiro, nós começamos a dinamizar as sessões de formação, que é, quando entregam o protetor solar, temos de explicar como é que se coloca o protetor solar. Quando vem porque são crianças, temos de aproveitar que vem a mãe ou o pai, ou seja, quem for, e explicar que é tudo normal, que não há aqui nada fora do extraordinário. Portanto, começar a desconstruir e tentar identificar se há ali algum problema. Porque existem muitos mitos. Por exemplo, existe o mito que a pessoa com albinismo não pode comer determinadas comidas. Portanto, fazer esta desconstrução da realidade. E tem alguma comida que não possam comer? Não. Podem comer tal e qual a mesma coisa que são ideias que criam. São ideias que se criam, são tabus. O sol, têm estes cuidados da visão também. Exatamente. Idealmente deveriam fazer um check-up à pele de 6 em 6 meses, deveriam fazer consultas de oftalmologia uma vez por ano, porque, regra geral, eles precisam de atualizar os óculos de 3 em 3 anos. Pois, porque sim. São graduações muito, muito elevadas. E no fundo trabalhamos, portanto, a parte da educação, sensibilização junto do parceiro, que ele tem obrigatoriamente de divulgar, junto das comunidades, criar sinergias com o centro de saúde, para perceber aqui como é que se pode ajudar a criar, não é à parte, não é? Porque são iguais aos outros, tem a ter... O centro tem uns cuidados especiais. Exatamente. E, portanto, haver aqui essa parte da sensibilização, a parte da saúde, não é? Esta componente que nós procuramos e queremos garantir a todas estas 400 pessoas, que é muito complicado. 400 pessoas, que é o que vocês acompanham já. Exatamente. E quantos voluntários é que são? Somos muito poucos, somos 5. Somos 5 cá, portanto, cada um tem a sua parte, não é? Porque somos todos, trabalhamos todos. Portanto, a Canimambo é o que nós costumamos dizer, se nós dedicarmos 15 a 30 minutos por dia a Canimambo, ao fim do mês nós já temos aqui muito tempo que conseguimos, portanto o tempo tem de ser muito bem gerido. E como diz o meu amigo a Miguel, nós gostamos de pessoas que não têm tempo, são as pessoas que não têm tempo que o gerem melhor. Quem tem muito tempo às vezes não o gera. Exatamente. E portanto nós neste tipo de projeto, tendo em conta que temos todos um trabalho, precisamos de ser o mais incisivos e os mais objetivos naquilo que queremos e procuramos antecipar sempre com 6 meses de antecedência o que é que vamos fazer para os 6 meses seguintes.
E, portanto, trabalhamos nessa parte da, da educação, sensibilização, trabalhamos na parte da saúde, trabalhamos na parte da logística e de garantir todo o suporte cá dos artigos para enviar para lá. E depois trabalhamos na parte que é a minha parte, digamos, preferida, que é a parte da integração. A criança que nós apoiávamos em 2012, hoje é um adulto. Pois. E, portanto, nós vimos com o dilema do, ok, nós trabalhamos tentamos procurar com as escolas, procuramos trabalhar com os professores, procuramos que o professor desmistifique o assunto durante a sala de aula. Ensinamos o professor que a criança não pode estar no fundo, tem de estar sempre na primeira fila para poder ver o quadro. Mas agora eles são adultos e agora tudo E bem. é fácil a integração deles como adultos? Não é. Não é. Porque o principal problema é onde é que eles vão trabalhar. Se eles acham que lidar com uma pessoa com albinismo dá azar. Quem é que quer uma pessoa que dá azar no trabalho? Ninguém. Pronto. E entretanto foi... Mas é engraçado, porque engraçado não tem piada nenhuma. Sim. Dá azar a pessoa estar ali ao pé, mas matam-nos para dar sorte. Correto. Exatamente. Se não há uma coisa louca no meio disso tudo, não sei onde é que há. Exatamente, corretíssimo. E, portanto, o que nós fizemos foi criarmos uma parceria há 2 anos, porque lá está, a pessoa com albinismo tem uma condição necessária no trabalho, não pode trabalhar ao sol. Também. Pronto. Pois é. Pronto. E então criámos uma parceria fantástica com uma Associação Nacional de Seguranças em Moçambique, que garante que uma pessoa com albinismo tem exatamente as mesmas condições numa entrevista, portanto vai ser ouvida numa entrevista sem qualquer tipo de discriminação, porque de facto reúnem condições, não é? Porque são seguranças de prédios, de empresas, estão em sítios protegidos. Sim, pois. E, portanto, temos tido... Pode ou não ser a pessoa ter o perfil. Exatamente, Mas aí já não tem nada a ver Sim. com o albinismo. Nós só queremos é assegurar que tem direito, tem igualdade nas Porque condições. sejam aceitos. Integrar. Exatamente. E, portanto, o que é engraçado, porque estas pessoas, não é, normalmente estão nas portarias, estão nas recepções e vamos Isso também colocá-las à ajuda- frente. E isso também ajuda as outras pessoas a habituarem-se, não é? A ambientarem-se. Exatamente. E, de facto, tem sido um projeto muito lento, mas com sucesso. Porque as pessoas que foram integradas e conseguiram o posto de trabalho, ainda lá estão. E estão felizes. E, portanto, está tudo a decorrer bem. Muito bem. Portanto, existe aqui um cenário E que nós quem nos esteja a acreditamos. ver e ouvir, como é que pode ajudar? Estamos quase aqui a terminar. Como é que pode podem ajudar, ajudar? apoiar? O que é que podem fazer? De que maneira? Precisamos sempre de ajuda de voluntários. Precisamos sempre de protetores solares, precisamos de panamás. São panamás, não são os chapéus de pala, porque a principal incidência de cancro de pele nas crianças e nos crescidos tem a ver mais com esta zona do pescoço, nuca. Panamás é aqueles e chapéus assim mais, Exatamente, mais porque um é que bocadinho. protege a parte do pescoço. Porque ninguém se lembra, até nós, de pôr protetor solar aqui atrás das Sim, orelhas e aqui no pescoço, não é? Sim, Sim. Pronto, e porque nós conseguimos, foi uma luta tremenda, explicar que se eles usarem as roupas adequadas, portanto, long sleeves, panamás, eles conseguem fazer uma prevenção do cancro de pele com imenso sucesso, sem estar a depender 100% do protetor solar. Nós até dizemos muitas vezes, as senhoras deviam arranjar as suas sombrinhas para andar ao sol. Sim. Porque têm de arranjar formas não caras de se protegerem. Claro. Pronto, e passa muito por essa aprendizagem, a roupa comprida, as saias compridas, o chapéu ou a sombrinha, no caso das senhoras, porque as senhoras, como é lógico, têm o seu cabelo para mostrar, mostram, mas debaixo de uma sombrinha. Portanto, o protetor solar, temos muita dificuldade em receber, por exemplo, cicatrizantes, porque é a primeira situação de prevenção do cancro de pele, para além do protetor solar, é quando começa a surgir a ferida. Quando tem ferida não se pode pôr protetor solar, tem de se pôr o cicatrizante e tem de saber pôr o cicatrizante. E por isso é que os parceiros institucionais são muito importantes, porque são eles que depois têm de explicar isto quando estão a lidar com a Estão pessoa. lá, sim.
E depois o hidratante, não é? O hidratante que é para a noite, a Tem pele algumas, recuperar. não vamos aqui falar marcas, não o podemos Sim. fazer, mas tem algumas marcas que estejam nas vossas redes sociais ou algum nome disso, Sim, desses sim, produtos sim. para as Nós- pessoas poderem ir ver e adquirir esses, não Claro é? que sim. Nós, Sim. nós temos um grande parceiro, que não vou dizer a marca, mas se forem Para ver as lá, nossas vão redes saber. sociais, veem qual é a marca, mas o essencial aqui é a fator 50 mais. Aqui é o que determina, de facto, as mãos e a cara, porque é aquilo que nós não conseguimos tapar, não é? Durante o dia-a-dia, que é a cara e as mãos, é o protetor fator 50. Isso é determinante, porque a pele da cara é extremamente sensível. E é onde começa o cancro de pele. É onde começa o cancro de pele. E então estava a dizer que precisam de voluntários, como é que as pessoas podem ajudar como voluntários? Então, entre em contato connosco para, lá está, nós somos todos voluntários, por e-mail, por favor, Sim. para o geral@knmb.pt, e nós temos um compromisso de, em 24 horas, darmos sempre alguma resposta. Mas podem ajudar como? Vão entrar em contacto, mas o que é que ajuda é que O que nós fazemos, pelo menos o que eu tenho feito até hoje, é procurar saber o que é que a pessoa procura em nós. Ok? Porque quando alguém se apresenta como voluntário, nós temos de ter consciência que a pessoa vem extremamente motivada e ainda não sabe bem o que é, mas tem um objetivo que quer descobrir. E a primeira coisa que eu pergunto é o que é que tu queres, o que é que tu gostas e o que é que tu achas que tu podes contribuir. Portanto, a conversa começa a partir daí. Portanto, a pessoa pode contribuir mesmo estando cá, não é? Sim, sem dúvida. Ajudando a Sim, fazer sim, coisas, sim, sim. Em planeamentos, Moçambique, exatamente. Se estiver em Moçambique, pode entrar em contacto direto com o nosso representante lá. Sim. Nós encaminhamos e depois podem com certeza encontrar-se localmente lá, porque ele Pois está em pode Maputo. haver alguém que esteja em Moçambique. Exatamente, e se possa- estiver noutras províncias, nós encaminhamos para o nosso parceiro, que também precisam mais ainda de pessoas do que nós, porque eles estão no terreno Sim, e são eles que claro, lidam isso. com as pessoas diretamente, não é? Nós só lidamos quando vamos em missões ou quando vamos em visitas de pontuais, não é? Porque temos trabalho. Portanto, o que nós fazemos é orientar aquilo que a pessoa procura, nem que seja a pessoa dizer assim, olha, eu só quero arrumar coisas. Ok, temos um longo armazém para arrumar. A pessoa, portanto, tem a ver com a ambição pessoal, com o grau de interesse, de participação, tem a ver muito com isto. Pode ir... Nós temos pessoas, por exemplo, foi assim que também nasceu um bocadinho, que foi a minha formação é esta. Olha, boa, a tua formação é esta. Então, podes ir ajudar aquele membro da direção, não é? Porque precisava de mais de um par de mãos para podermos crescer no ano seguinte. Pois. Muito fantástico. Isto é que é Incrível Natal, o vosso não é? trabalho. Isto é que é Natal, não é? Eu acho que sim, é gerar mudança. Faz o Natal acontecer todos os dias. Tentamos. É esse o nosso objetivo. É que hajam crianças ao colo dos pais com sorrisos. E desejamos todo o sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E parabéns. Obrigada. Parabéns por se Incrível. preocupar com os outros, é realmente fantástico. Obrigada. Como é que Obrigada. com tão pouco se faz tanto? Exatamente. E concordamos consigo que daqui a um tempo não seja necessário mais e que se Exato. extinga, não é? Exatamente. E depois pensa noutra situação. Exatamente. Bem, foi um programa inspirador. Incrível, incrível. Lá está, com pouco pode ajudar. É verdade. Já viu o que é que um protetor faz? O que é que um protetor pode fazer? Também lançamos aqui o desafio. Se tem supermercados, mini-mercados, às vezes que aquilo depois já não vão vender o ano a seguir, porque não dar a uma associação como esta que Exatamente. vai ser já Tão precioso, não é? brevemente utilizado. Olha, foi fantástico. Como eu não fazia ideia nenhuma sobre esta situação, que é assim um bocado Sensível. terrível de ouvir, já sabe que há sempre coisas onde pode ajudar, com pouco pode fazer muito. Exatamente. E esse é o nosso programa, não perca. O próximo, pelas 15 horas, trazemos sempre aqui temas muito importantes, portanto, não perca, cá estaremos para divulgar estes projetos, estas mulheres empreendedoras. É verdade. Um beijinho, portem-se bem.